Olá, tudo bem? O meu nome é Clarissa e eu tô aqui para conversar com você hoje sobre ressuscitar o amor próprio. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito, acho ele muito interessante e é o problema chave de 100% das pessoas que eu atendo. Então vamos lá, vamos definir o que é amor. Amor, ele é um sentimento que ele precisa ser nutrido diariamente. E quando a gente fala em amor próprio, então a gente canaliza esse amor para alguém, que é a própria pessoa. Então, como que o indivíduo, ele se define com amor próprio? Vamos lá então, existe aí um padrão, tá? Existe um ideal. Vamos entender uma questão aqui muito importante. Se existe um padrão, quem está no padrão e quem não está? Então nós vamos definir o seguinte: existe um ideal de amor próprio, que é aquela definição de pessoa, de indivíduo, que tem a sua estima no lugar que deveria. Ela não é dependente de ninguém, ou seja, ela não precisa que ninguém fique alimentando ela emocionalmente com palavras de afirmação, ou com presentes, ou com serviços, para que ela se sinta importante ou amada. Então, quando eu tenho essa necessidade de ficar sendo alimentada constantemente, eu dependo disso para eu me sentir bem, é porque o meu amor próprio não está no lugar que deveria. Em contrapartida, aquela pessoa que ela está bem consigo mesma, independente de terceiros, esse então é o ideal de amor próprio que cada um de nós deveríamos ter. Então vamos para o próximo ponto. Clarissa, o que me faz não ter o meu amor próprio na proporção correta? Essa pergunta é muito interessante. São alguns fatores. Primeiro, a infância. De novo a infância, Clarissa? Sim, tudo começa na infância. Nós fomos feitos para termos pai e mãe. Isso é pré-estabelecido, isso é da natureza, isso é natural, tá? Então precisa dos dois papéis? Sim, foi desse jeito que Deus nos fez. Então o pai e mãe são igualmente importantes, porém com funções diferentes, tá? Quando o indivíduo, ele tem pai e mãe, mas esses dois seres tão importantes na nossa vida, eles não exercem o papel como deveria, isso causa uma distorção, uma disfunção emocional, psicológica no indivíduo que faz com que ele não consiga alcançar o seu nível de amor próprio que deveria. E isso começa lá na primeira infância, talvez até na concepção, e vai se perpetuando no passar dos anos da vida emocional do indivíduo. Então esse indivíduo se entende adulto, ok? Porém, emocionalmente, o amor próprio dele não está na proporção correta. Então é onde ele se torna esse indivíduo carente, ele se torna esse indivíduo dependente emocionalmente de outra pessoa. Por quê? Porque o amor próprio dele não foi nutrido pelo pai, pela mãe ou por quem o criou lá na sua primeira, segunda infância, tá? E outros fatores, traumas, abusos emocionais, abusos psicológicos, abusos físicos, abusos sexuais, abusos psicológicos, são motivos também do amor próprio da pessoa não estar no lugar que deveria. Tá, beleza. Então como que eu faço para ressuscitar o meu amor próprio? Primeiro passo, você precisa ter consciência de que realmente o seu amor próprio não está no lugar que deveria. Como que você descobre isso? Se entendendo, refletindo. A palavra-chave das emoções é reflexão. Eu preciso fazer esse caminhar, eu preciso fazer esse movimento de passar a pensar sobre as minhas emoções. Então, a primeira coisa que eu faço, se eu observei que o meu amor próprio não tá como deveria, é eu parar para pensar, quando que isso acontece? O que faz eu ter essa convicção de que o meu amor próprio não está no lugar certo? Quando eu sou dependente emocional de outras pessoas.
Eu preciso que alguém esteja sempre me motivando, me alimentando, me impulsionando emocionalmente para eu conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então mostra que o seu amor próprio não está no lugar certo. Outro demonstrativo. Quando eu dependo da opinião de terceiros. Por exemplo, se você é casada, você precisa da aprovação do seu esposo. Claro que, né, tem questões que realmente precisa. Eu estou falando daquilo que sai fora do padrão. Então, você depende da aprovação dele. Eu chamo do dedão positivo do esposo. Quando o esposo, só então você se movimenta em algo que deveria ser único e exclusivamente seu. Ou do pastor, ou da pastora, ou do pai, ou da mãe. Quando você depende da aceitação das pessoas, isso mostra que seu amor próprio não está no lugar certo. Quando você é dependente emocional do namorado, da namorada, por um exemplo, você só vai se ele for, você só faz se ele fizer, é um outro demonstrativo. Ok, Clarissa, tomei consciência que o meu amor próprio não tá na dimensão que deveria, né? Já entendi em quais momentos isso acontece e agora o que fazer? Agora preciso achar a raiz dessa falta de amor próprio. Então agora eu tenho que descobrir, porque tudo tem uma raiz. Até agora você conseguiu observar os sintomas. Agora você vai ter que ir na raiz para resolver esse problema. Então tem que descobrir o que causou o meu distúrbio nessa questão do meu amor próprio. Foi um trauma? Foi um abuso? Foi uma falta do papel da minha mãe? Foi uma falta do papel do meu pai ou de alguém que me criou? O que me gerou essa como é que nós podemos falar? O que me gerou essa distorção no meu amor próprio? Aí, descobrindo a raiz, você precisa ressignificar isso na sua mente, né? Trabalhar isso de maneira a reprogramar o seu cérebro, para então você conseguir ter esse alinhamento do seu amor próprio. Veja bem que isso é processual. E de maneira bem sincera, eu tenho a dizer pra você que geralmente não é uma coisa que as pessoas consigam fazer sozinhas, tá? Geralmente é algo que se precisa de uma ajuda, até mesmo um profissional, para conseguir resolver isso, porque fala de identidade, porque fala de maternidade, de paternidade, é algo bem complexo, mas que tem solução. E entenda que nós somos seres completos sozinhos. Porém, potencializamos todas as nossas características e qualidades quando nos colocamos do lado de alguém que nos ama e que nos faz feliz. Só que a ideia é de nós nos complementarmos e não de nós nos tornarmos dependentes. Por isso a importância de que o amor próprio de um indivíduo esteja na sua medida ideal. Porque aí os meus relacionamentos, os meus vínculos, eles vão vir para me complementar e não para me completar. Quando eu lanço esse peso na vida de outra pessoa, o relacionamento começa a ter problemas. Porque ninguém completa ninguém. Isso é uma mentira lavada e escorrida que colocaram na nossa mente, tá? Uma saúde emocional equilibrada trata-se de relacionamentos que se complementam. Entenda que eu preciso ser feliz sozinha. E então, quando eu encontro alguém que me complementa, potencializa a minha felicidade. Mas eu já tenho que ser feliz. Eu não posso esperar ter alguém para ser feliz. Senão eu já tô com a motivação errada. E coitada dessa pessoa que vai vir comigo tendo essa perspectiva, porque ela nunca vai alcançar. Porque eu já estou com um problema. Eu estou dependendo de um terceiro para ser feliz. A mesma coisa é a questão do amor próprio. Eu preciso me amar. Eu tenho que chegar na frente do espelho e gostar do que eu vejo. Nos 3 âmbitos: espiritual, física e emocionalmente. E aí, então, a pessoa que vier, ou que de repente já tá aí, caso você seja casado, tem um noivo, uma namorada ou namorado, enfim. A pessoa que vier, que estiver ali comigo nesse relacionamento romântico, ela vai complementar aquilo que pra mim já tá bom. Então veja bem que pra ela vai ser leve, vai ser gostoso. Por quê? Não é um peso, não é uma responsabilidade. É uma junção, é um complemento. E aí o relacionamento tem futuro e tem tudo pra dar certo. Geralmente as pessoas que ela tem essa medida de amor próprio baixa,
elas se tornam pessoas chatas, pegajosas, elas se tornam pessoas que é ruim estar do lado delas. Por quê? Porque o tanque emocional delas está sempre tão vazio e você tem sempre que estar enchendo tanto que uma hora o parceiro ou a parceira se cansa. Porque nós fomos feitos para andar em unidade, complementando um ao outro e não completando. O problema é que o ser humano ele se perdeu tanto nessa questão emocional que a grande maioria tá com o tanque emocional vazio. Então você já encontra outra pessoa para ser enchido por ela e não para ambos se complementarem. Entenda que o ideal é o João e a Maria. O João tem o tanque dele emocional cheio de amor próprio, de contentamento, tem a identidade dele, o João sabe quem ele é, o João sabe a que propósito veio. Aí ele encontra a Maria, que também tem a identidade celestial dela realizada em Deus, que sabe quem é, para que veio, que tá com o tanque emocional dela cheio. Ambos tiveram os pais, né, pai e mãe, os papéis que deveriam, ou então aqueles que criaram, deram toda a base de estrutura psicológica e emocional. Aí os dois se encontram e se complementam de tanquinho cheio. Então vai ser uma vida de muito amor e alegria. Só que não é assim que acontece. O João tá com o tanque emocional dele totalmente vazio, a Maria tá com o tanque dela cheinho de mosquito, e aí os dois se encontram e ninguém tem nada para dar um pro outro. Porque o amor próprio, ó, tá zero. E aí um fica cobrando do outro algo que nenhum dos dois tem para dar. Então é onde os relacionamentos estão sendo frustrados e problemáticos. Então, ressuscitando o amor próprio, vamos lá, vamos repassar os passos. Primeiro, eu preciso reconhecer que o meu nível de amor próprio não está no lugar que deveria. Segundo passo, eu vou entender o porquê. Vou tentar buscar porquê que o meu nível de amor próprio não está no lugar que deveria. Foi um trauma? Foi um bloqueio? Foi um abuso? Foi falta de papel de pai e mãe? Ou falta de estrutura emocional e psicológica de quem me criou? A descobrir agora, então eu vou trabalhar sobre isso, ressignificando e reprogramando o meu cérebro. E aí então eu me torno uma pessoa bem resolvida e esse nível de amor próprio ele vai ser como uma chuva que vai se espalhar por todas as áreas da sua vida. E aí então você vai se complementar com as demais pessoas nos demais vínculos, porque você vai ser uma pessoa bem resolvida. Para você ser alguém que, Clarissa, como identificar que eu fui resolvida nisso, as minhas emoções foram restauradas e hoje eu tenho um nível de amor próprio que eu deveria? Você vai se olhar no espelho e você vai gostar daquilo que você vê, física, emocional e espiritualmente. Você vai se olhar e vai dizer assim, não, realmente, hoje eu sou alguém que eu gosto. Eu sou uma mulher, um homem porreta, eu tenho orgulho de mim. Então, o teu nível de amor próprio está no lugar que deveria. E aí você vai perceber que quando você tiver que tomar alguma atitude ou quando você tiver que tomar uma decisão, não vai gerar aquela incógnita que você não sabe para onde ir, o que fazer, não tem direção, tô perdida e agora? Um abismo na sua frente. Não, você vai ter segurança porque você sabe quem você é e para que você veio e qual o seu propósito. E o nível de amor próprio, ele é imprescindível na vida de um ser humano. Isso gera contentamento, isso gera alegria e atrai, né, para você vínculos que são saudáveis. Faz de você uma pessoa que as demais pessoas querem estar perto. Por quê? Porque você tem algo para dar, porque você é alguém agradável, você se ama, então você sabe como amar as pessoas. E isso faz com que as pessoas queiram estar perto de você. Talvez uma das características de alguém que não tem amor próprio é que se for uma pessoa que de repente não fique buscando aceitação o tempo inteiro, for o oposto, ela vai ser uma pessoa isolada, ela tem dificuldade de vínculo. E também pode ser o outro oposto, que buscando aceitação, sabe aquela pessoa Maria vai com as outras? Então, a definição da Maria vai com as outras, uma definição emocional, uma das causas de ela ser Maria vai com as outras é a falta de amor próprio. Buscando aceitação e ser amada, ela se torna um camaleão. Ela se adapta na situação que ela tá para agradar as pessoas. Isso
é um exemplo clássico da falta de amor próprio.